A Copa do Mundo de 2026 promete ser uma das edições mais curiosas e diferentes da história do futebol. E não é só pelo que vai acontecer dentro de campo, mas por uma série de fatores inéditos que envolvem logística, formato, tecnologia e até o comportamento do público. Se você é apaixonado por futebol, prepare-se, porque essa Copa vai mudar tudo o que a gente conhece. Para começar, essa será a maior Copa do Mundo já realizada. Pela primeira vez na história, o torneio vai contar com 48 seleções, um salto enorme comparado às 32 que disputaram as edições anteriores. Esse aumento faz com que a competição também tenha o maior número de partidas de todos os tempos. Serão 104 jogos ao longo de 38 dias. Essa mudança no formato impacta diretamente a experiência do torcedor e, claro, dos jogadores, com mais seleções, mais jogos e mais fases de mata-mata. A Copa de 2026 será mais longa desde que o modelo atual de competição foi criado. Para ter uma ideia, para conquistar o título, uma seleção vai precisar disputar 8 partidas, algo que nunca aconteceu antes. Outra curiosidade que chama muito a atenção é que essa será a Copa do Mundo com os maiores deslocamentos geográficos da história. Os jogos vão acontecer em 3 países diferentes: Estados Unidos, México e Canadá, e em cidades muito distantes entre si. Imagina só, uma seleção pode jogar na costa oeste dos Estados Unidos, em Los Angeles, por exemplo, e poucos dias depois ter que atuar na costa leste, em Nova York. São viagens de milhares de quilômetros, com mudanças significativas de fuso horário. Essas longas viagens podem influenciar diretamente o desempenho das equipes, principalmente na fase de grupos. O desgaste físico, o tempo de recuperação e a adaptação ao clima e ao fuso horário serão fatores decisivos ao longo da competição. É um desafio extra que os times terão que superar. E por falar em clima, a Copa de 2026 será disputada durante o verão do Hemisfério Norte. Algumas cidades sede, principalmente nos Estados Unidos e no México, costumam registrar temperaturas muito altas nessa época do ano. Por isso, pode esperar que muitos jogos sejam marcados para horários estratégicos, como o fim da tarde ou à noite, para evitar qualquer risco para a saúde dos atletas. Uma outra curiosidade muito legal envolve os estádios escolhidos. A grande maioria deles foi construída originalmente para futebol americano e não para o nosso futebol tradicional. Isso significa que vários estádios vão passar por adaptações importantes, como ajustes no tamanho do campo, na inclinação das arquibancadas e até na posição das câmeras de transmissão para garantir a melhor experiência para quem assiste. Apesar disso, essa Copa se destaca por um ponto muito positivo: nenhum estádio foi construído do zero exclusivamente para o torneio. Todos eles já existiam antes, o que torna a Copa de 2026 uma das mais sustentáveis da história, pelo menos do ponto de vista estrutural. Isso evita que a gente veja aqueles famosos elefantes brancos abandonados depois que a competição acaba. Falando em sustentabilidade, a FIFA já anunciou que essa edição terá um foco maior em práticas ambientais. A ideia é usar energia renovável em alguns estádios, reduzir as emissões de carbono e reaproveitar as estruturas temporárias usadas durante os jogos. É um passo importante para tornar o maior evento de futebol do mundo um pouco mais verde. Agora, uma curiosidade que vai confundir muita gente: os nomes dos estádios, muitos dos locais escolhidos têm nomes comerciais, como o Soft Stadium ou o HT Stadium. Só que, durante a Copa do Mundo, esses nomes não poderão ser usados. A FIFA exige que os estádios recebam nomes genéricos, normalmente relacionados às cidades onde estão localizados. Então, prepare-se para ver estádios famosos com nomes bem diferentes do habitual. A Copa de 2026 também vai marcar um avanço gigante na tecnologia aplicada ao futebol. A FIFA planeja usar a versão mais avançada do impedimento semiautomático, com sensores ainda mais precisos na bola e nos uniformes dos jogadores. A promessa é de decisões mais rápidas e com uma margem de erro muito menor. Além disso, e essa é uma das novidades mais legais, essa será a primeira Copa do Mundo em que os árbitros principais terão o microfone aberto em algumas situações. Isso vai permitir que o público no estádio e em casa ouça a explicação das decisões após as revisões do VAR. Essa medida busca aumentar a transparência e aproximar o torcedor das decisões da arbitragem, o que pode diminuir muitas polêmicas. Tem também uma curiosidade histórica: o Canadá, um dos países sede, nunca havia sediado uma Copa do Mundo masculina. Em 2026, o país finalmente entra para a história do torneio, depois de já ter recebido com sucesso uma edição da Copa do Mundo feminina.
É mais um país se juntando à festa do futebol mundial. E como são 3 países diferentes, os torcedores vão ter que lidar com leis, costumes, moedas e regras distintas. Um torcedor pode assistir a um jogo nos Estados Unidos e no dia seguinte cruzar a fronteira para o México ou para o Canadá, enfrentando mudanças em idioma, transporte, regras de consumo e até de segurança. Vai ser uma experiência cultural única. A Copa de 2026 também será a edição com maior diversidade de seleções estreantes ou pouco tradicionais. Com mais vagas disponíveis, países que raramente disputavam o torneio terão a chance de participar, o que aumenta muito a possibilidade de zebras e campanhas inesperadas. Quem sabe a gente não vê uma nova Islândia ou uma nova Costa Rica surpreendendo o mundo. Falando em história, essa Copa pode marcar a última participação de vários jogadores lendários do futebol mundial. Dependendo das convocações e da condição física de cada atleta, essa pode ser a despedida de alguns ídolos, o que adiciona um clima especial e um peso emocional ainda maior à competição. Outra curiosidade importante é o impacto da Copa no mercado digital e nas transmissões. A FIFA espera que essa seja a Copa do Mundo mais assistida da história, com transmissões em resoluções mais altas, maior integração com plataformas digitais e experiências interativas para o público, como estatísticas em tempo real e múltiplos ângulos de câmera. A forma como a gente assiste futebol vai mudar. O número de torcedores viajando entre os países também deve bater todos os recordes. Estima-se que milhões de pessoas cruzem as fronteiras durante o torneio, algo nunca visto em edições anteriores. Isso transforma a Copa de 2026 em um dos maiores eventos turísticos da história do esporte. Para fechar, talvez a maior curiosidade de todas seja o impacto que essa edição pode ter no futuro da Copa do Mundo. Se o formato com 48 seleções funcionar bem, ele pode se tornar definitivo e mudar para sempre a forma como o torneio é disputado. Isso abriria espaço para novas histórias, novos países e novos protagonistas no cenário do futebol mundial. Estamos prestes a ver uma revolução. Agora eu quero saber de você, qual dessas curiosidades mais te chamou a atenção? Você acha que esse novo formato vai melhorar a Copa do Mundo ou vai tirar um pouco da essência do torneio? Deixe seu comentário aqui embaixo, curta o vídeo e compartilhe com todo mundo que ama futebol. E claro, se inscreva no canal para acompanhar todos os conteúdos especiais que vamos preparar sobre a Copa do Mundo de 2026. Valeu e até a próxima!